dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com o quadro Por Dentro da Bola, nesta noite de domingo, 15 de junho de 2025, mas também qualquer momento, qualquer horário no Rádio Portal Sabe Caxias, por toda a plataforma. Eu sou Miguel Brambila. É um prazer estar em sua companhia. Passamos aqui um passant para falar aí da dupla Caju. Juventude está aí de recesso, o Caxias é líder, né? Enfim, vamos trazer ele, Joselito Santos, para mais um bate-papo, como sempre, né? Esse quadro que segue na tradição aí do esporte aqui de Sabe Caxias, que também é rádio para você. Alô, alô, Joselito Santos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. E tem festa no Caxias, né? Olha, o Caxias está em lua de mel com seu torcedor, o Caxias cresce muito na competição e na noite deste sábado o Caxias fez algo que fazia muito tempo que não acontecia, que era mais uma vitória fora de casa. O Caxias já tinha vencido o Figueirense e agora acabou vencendo o Belo, como é conhecido o Botafogo da Paraíba, né? O Caxias acabou saindo atrás, mas virou a partida. Aconteceu ao contrário de uma outra partida no Nordeste contra o Itabaiana, onde o Caxias saiu na frente e sofreu a virada. Dessa vez o Caxias saiu atrás e conseguiu a virada e, por consequência, por conta de vários resultados paralelos, inclusive depois eu vou passar a classificação da Série C, o Caxias hoje até o torcedor tá brincando, né? Segue o líder, Miguel Brambila. Que bom, coisa boa, né? O Caxias, que é sempre dramática a sua história, é difícil mesmo para, né, para a sua realidade, que foi de Série D, já é um segundo ano na Série C, já está com uma expertise, né, interessante, então tem que comemorar. O negócio é um dia de cada vez, né? Como na vida, né, José? Claro, não, sem dúvida alguma. Eu até acabei brincando por conta disso, que muitos torcedores acabaram até me procurando e me perguntando, depois dessa vitória, tu acha que o Caxias vai subir? E eu sempre sou um cara extremamente cauteloso nas minhas análises, e eu disse, olha, o Caxias vai brigar. Na minha opinião, o Caxias vai brigar para subir. Eu não entendo mais que o Caxias, agora o campeonato do Caxias não é mais pensar em rebaixamento. O Caxias já está com 18 pontos, não cai mais. O Caxias não cai mais. Porque para cair, o Caxias não teria que fazer mais nenhum ponto, ou pelo menos ele tem que chegar a 21 pontos para não cair. E o Caxias tem pelo menos mais 10 jogos para conquistar, são 30 pontos, né, Miguel? Se ele não conseguir 3 pontos em 30, e até agora o Caxias em 9 jogos conquistou 6 vitórias, o Caxias vai conquistar muito mais vitórias, sem dúvida alguma. É o único time da Série C que é 100% em casa, então essa campanha em casa, se ela seguir 100%, o Caxias vai ser um dos times diferenciados. Na realidade, dentro da rodada, o Caxias, eu até vou dar uma olhadinha aqui, até agora ainda tem CSA e Floresta, e Náutico e Maringá. Mas até o presente momento, o Caxias foi o único time que venceu fora de casa, tá, Miguel? A maioria dos jogos saíram empatados, e tem os times que jogaram em casa e confirmaram seu favoritismo em casa. Agora o Caxias fez o diferente. O Caxias foi a Paraíba, que é um clima totalmente diferente do que nós estamos enfrentando hoje aqui, 11 graus. Estava praticamente 30 graus lá em João Pessoa, no Almeidão. E o Caxias venceu. O Caxias saiu atrás, mas conseguiu a virada. E se tu quiser, a gente já pode falar um pouquinho o que eu entendi dessa partida, Miguel. Claro, fica à vontade. Eu vou botar depois só uma palhinha aqui do treinador, né, do Júnior Rocha, mas pode ficar à vontade aí. Bom, o que aconteceu? O Caxias, ele, na minha opinião, ele teve algumas particularidades, principalmente no primeiro tempo. Os primeiros minutos, ou até os 17 minutos, que é onde o Caxias acabou sofrendo o gol, e o próprio treinador do Caxias disse que é um gol bobo, um gol que o Caxias não deveria tomar, o Caxias estava bem. O Caxias já tinha finalizações, o Caxias tinha triangulações, principalmente pelos lados, com o Iago, o Marcelo, que vem crescendo muito, os dois laterais da equipe do Caxias, tanto o Thiago Enes quanto o Marcelo, mas em especial o Marcelo, me parece que ofensivamente ele vem crescendo bastante. E aí eu já vou colocar um parênteses aqui, Miguel, por isso que eu falo da questão de ter cautela,
de que o torcedor obviamente está feliz, está eufórico, e eu acho que esse é o papel do torcedor mesmo. O torcedor tem que estar eufórico. O Caxias é líder, o Caxias vem bem, tem que estar eufórico, tem que pensar em Série B, tem que pensar tudo isso. Mas nós que somos da crônica, nós que analisamos o futebol, a gente analisa o que está vendo. O Caxias, sim, do meio para frente, na minha opinião, Miguel, o Caxias está muito bem armado. Tanto é que é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, só por essa questão, o Caxias já está muito bem. O Caxias já fez 16 gols em 9 jogos. É bastante, né, Miguel? Então, e acabou tomando 11 até agora, então tem 5 gols de saldo. É um dos melhores saldos também da competição nacional. Mas o problema que eu vejo do Caxias é do meio para trás. Por quê? O Caxias é um time que ali dentro, fora de casa, ele está propondo, e é isso que me parece que o Júnior Rocha ele busca. Ele não quer ser um treinador defensivo, ele não quer ser um treinador cauteloso. Ele, como se diz, a melhor defesa é o ataque. Só que eu ainda sinto fragilidades defensivas do Caxias. E quando eu falo fragilidades defensivas, não é no sentido somente dos zagueiros. É toda uma linha de defesa, principalmente os volantes. E o próprio treinador falou, o time do Caxias é baixo. Tirando os zagueiros e o centroavante, o Caxias é um time muito baixo. Então, na bola aérea, o Caxias sofre muito. Mas não só na bola aérea. O gol da equipe do Botafogo da Paraíba foi, como diria meu amigo Rafael Balgarten, foi uma pichotada do Pedro Cuiabá, né, que é um jogador que vem fazendo uma boa Série C, mas ele acabou furando em bola e aí sobrou para um jogador muito interessante, o Gabriel Honório, camiseta número 19 da equipe do Botafogo da Paraíba, e acabou estufando a rede do Caxias aos 17 minutos. Até ali, Miguel, o Caxias vinha bem. O Caxias vinha jogando, vinha tentando, vinha assustando até mesmo em bolas paradas, por escanteios não, perdão, o Caxias foi ter escanteio só no segundo tempo, mas por faltas, até mesmo chutes de fora da área, o Caxias começou a ser perigoso. E aí o que aconteceu? O Caxias tomou o gol aos 17 minutos e o Botafogo começou a tomar as rédeas do jogo, dizendo, eu estou jogando em casa, eu vou para cima de vocês e eu vou vencer essa partida. E aí dos 17 aos 30 minutos, vamos dizer assim, o Caxias não jogou nada, o Caxias não conseguia jogar, o Caxias não conseguia ficar com a bola, o Botafogo da Paraíba pressionava o Caxias tinha muitas dificuldades, e é um bom time, não é só porque o Caxias virou, como eu disse, eu analiso as duas equipes, eu acho que o Botafogo ele tem um time interessante, tem peças bem interessantes, não foi competente ontem, enfim, mas isso aí é uma questão do Botafogo, ele que tem que se ajustar ali na Paraíba, mas dos 17 até os 30, só deu Botafogo. Botafogo foi melhor que a equipe do Caxias, com escanteios também, com faltas, com jogadas bizonhas do Caxias saindo errado, o goleiro Thiago Coelho saiu errado, o goleiro da equipe do Caxias até em dados momentos me parecia que ele ia sair porque ele estava com algum problema no joelho, mas ele mesmo falou na entrevista para o Matheus Maciel da Rádio Caxias, dizendo que ele conversou com o médico disse que não teria problema, então ele retornou para o segundo tempo. E aí, dos 30 minutos até o final do primeiro tempo, o Caxias voltou a equilibrar. Então, foi um primeiro tempo onde o Caxias não fez uma má partida, mas também não fez uma boa partida. Foi de regular para bom, não foi um absurdo de bom, mas também não foi uma má partida da equipe do Caxias. Uhum. E aí, o que aconteceu? Aos 43 minutos, o Carlson cruza pelo lado esquerdo, e o único centroavante até aqui, Miguel, o Eduardo Melo, né? Que é o menino do Criciúma que veio naquele pacotão que veio do Criciúma para o Caxias, o Eduardo Melo, o Eli Edson e o Peterson, mas por enquanto me parece que o Eduardo Melo mesmo que está se firmando. O único centroavante que não havia feito gol fez. E um golaço, Miguel, uma cabeçada assim fulminante, uma cabeçada forte no ângulo do goleiro da equipe do Botafogo, dando números finais no primeiro tempo, Miguel Brandão. 1-1. Legal, vamos 1-1, depois nós vamos falar então, né, dessa virada. Vamos botar um pouco aqui, né, do treinador para que a gente escute a sua vibração, né? Não tô falando nada ainda. Júnior, é um resultado importante que deixa o Caxias. Eu vou parar um minuto aqui para dizer, o Júnior Rocha procurando o repórter parecia, né, aquele cara que fica procurando a carteira lá, né, de outra volta. Cadê o repórter? Estamos na coletiva.
Vamos lá. Na primeira colocação da tabela de classificação, por onde passou essa vitória? A gente vem falando dessa cobrança que tem, né, de jogo fora de casa. O Caxias já tinha uma vitória, mas agora consegue mais uma. E hoje, né, é engraçado que o Caxias em alguns momentos saiu ganhando e tomou virada. Hoje foi o contrário, saiu atrás e conseguiu um resultado positivo. Onde que passou tudo isso? Boa noite. Boa noite. Cara, eu acho que assim, além da coletividade, né, é muito importante, nossa equipe aqui, nós tivemos algo que é inegociável, né? Negociável no futebol hoje, nos dias atuais, aí, que é competitividade, né, e organização. A gente iniciou bem o jogo, controlando bem o jogo, aí sofremos um gol bom, né, que... Eu acho que já tá de bom tamanho esses segundos, porque, né, coletividade, competitividade, né, valores que parecem óbvios, mas que nem todo mundo consegue a receita, não é? Todo mundo quer ganhar, mas às vezes não é o suficiente. Então foi né, uma boa colocação, eu acho, já de início, né? A análise do jogo, é claro que é importante, eu acho que ele tem ido bem nas análises, enfim, Joselito, e aí nós temos o segundo tempo e o Caxias virou, né? Aí vem o segundo tempo e até se questionava por que o Calisson tinha saído, porque ele deu o cruzamento para o Eduardo Melo e mais uma vez foi um dos melhores extremas que o Caxias tem. O Caxias está bem de atacantes, o Iago pelo lado esquerdo também já fez uma baita partida e o Calisson pelo lado direito, mas ele teve um problema no adutor. Então entrou o Douglas Esquilo no seu lugar. E aí no segundo tempo já foi um pouquinho diferente. Segundo tempo, obviamente, a equipe do Botafogo começou a fazer muitas trocas e tentou pressionar a equipe do Caxias, porque estava 1-1, fazendo o segundo gol. Obviamente ia ter uma tranquilidade maior por estar jogando em casa, nos seus domínios, enfim, naquele campo que ele conhece, mas não foi o que aconteceu. O Caxias acabou fazendo o gol, na realidade. Quando a equipe do Botafogo até pressionava a equipe do Caxias no segundo tempo, a equipe do Caxias, aqui numa roubada de bola, do Pedro Cuiabá, principalmente, que acabou errando no primeiro, mas no segundo ele deu uma assistência. Deu uma assistência para o Thomas Bastos, que é o principal jogador, na minha opinião, do Caxias. Ele e o Thiago Coelho são os principais jogadores da equipe Graná nessa Série C de Campeonato Brasileiro. É o 10, é o referência, então é o capitão, né? É bom lembrar que o Thomas Bastos é o capitão. E na entrada da área ele bateu no cantinho do goleiro da equipe do Botafogo e acabou colocando, então, números finais em termos de gols, né? A equipe do Caxias acabou vencendo por 2-1 e ficando na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Por quê? Porque a Ponte Preta tinha acabado antes de o Caxias entrar em campo, a Ponte Preta tinha terminado no Moisés Lucarelli, 0-0 com o ABC, então com esse resultado o Caxias ia ser líder e ninguém ia tirar essa liderança do Caxias, obviamente, nessa rodada, né? Porque a próxima vai ser só daqui a 15 dias, por conta do Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Tanto a Série A quanto a Série C, elas estão tendo algumas mudanças. A Série B, ao que me parece, não tem nenhuma mudança. Mas a Série A, ela tá parada, né? Tanto é que depois nós vamos comentar a respeito do Juventude e a dupla Grenal que estão parados. E o Caxias, ou a Série C, enfim, acaba nesse período, Miguel, são jogos a cada 15 dias. Então, neste momento, o Caxias vai ficar pelo menos 15 dias na liderança. E aí, depois, obviamente, nós vamos falar da próxima partida no dia 29 de junho, que é contra o Ituano. Mas falando ainda mais de segundo tempo, ele mudou bastante a equipe do Caxias, ele acabou tirando os 2 volantes, colocou outro volante que, na minha opinião, ele é titular, é um jogador de extrema qualidade, mas ele tem um problema crônico de lesões, que é o Mantuan. O Mantuan roubou bola, o Mantuan dá para ver que ele é um jogador de qualidade, ele já deu aquele passe mais refinado. Então, para mim, ele é um jogador que o Caxias pode sim apostar. Tem essa questão da lesão, mas em termos de qualidade, é um atleta de mas muita qualidade mesmo. O Mantuan. Entrou o Gustavo Nescau, que aí existe essa briga agora. O Caxias tem 3 centroavantes, né? O Eduardo Melo, o Gustavo Nescau e o Helder, que está com um problema no joelho. Ele vai voltar no final desse mês, salvo engano. Então o Caxias, ao que tudo indica, não irá mais atrás de centroavante, até porque o Eduardo Melo agora deu a resposta, né? Como é importante a gestão de vestiário, né, Miguel? Porque todo mundo pedia Gustavo Nescau, e ele apostou no menino, e o menino, eu vi ele no jogo contra o Floresta,
não tinha como também ter uma análise tão profunda do garoto, porque ele foi jogar no lado, e ele não ele é um centroavante. E aí, às vezes, que ele jogou de centroavante, eu sempre dizia, olha, eu acho que eu até gosto desse menino, porque ele tenta, pelo menos, ele briga, é um jogador alto, forte, e foi o que nas palavras do Júnior Rocha, ele disse que ele é um cavalo, porque ele é forte, ele é incisivo, e é mais ou menos o que ele demonstrou lá na Paraíba. E agora ele fez gol, Miguel, ele vai começar a ter um pouquinho mais de confiança, porque é o que me parece o time do Caxias está confiante, né? E foi perguntado durante essa semana para o Júnior Rocha o que mudou, porque é praticamente o mesmo time do Luizinho Vieira. E ele, obviamente, dentro da ética dele, ele disse que ele só colocou os jogadores nas suas posições respectivas e começou a dizer, tu tem que fazer isso nessa tua função. Organizou a equipe do Caxias. O Caxias é um time organizado, tu sabe como o Caxias joga. Então, sim, essa campanha, se tu me pedisse, olha, de 50% a 60% chama-se Júnior Rocha. Muito bem, o treinador muda, né? Eu senti isso na seleção brasileira. Se tu quiser terminar o Caxias, falar 2 minutos da seleção brasileira, que mudou completamente contra o Paraguai, né? Completamente chutando de fora da área, mesmo os jogadores, mas com mais vontade, né? Mais competitividade. Organização, né? O Ancelotti, ele acabou fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Júnior Rocha fez com o Caxias, guardadas as devidas proporções. Mas o Ancelotti aí fez de uma forma diferente. A defesa do Brasil me parece mais sólida. O que ainda o Júnior Rocha precisa melhorar no Caxias é a defesa. E já na seleção brasileira, o que provavelmente o Ancelotti vai começar a melhorar, e ele fez isso no Real Madrid, fez nos outros times que ele foi campeão, no Milan, enfim, o ataque dele sempre foi muito bom. É um treinador que não precisa nenhum tipo de apresentação, um dos maiores treinadores do mundo, sem dúvida alguma, né, o Carlo Ancelotti. Primeira e ele vez que trouxe, o sim, uma... jogou, na minha opinião, na seleção, foi contra o Paraguai. O Bruno Guimarães jogou muito bem, muitos jogadores e na minha opinião, encontrou um zagueiro bem interessante, tá? Que é aquele Alex Ribeiro. Eu gostei desse zagueiro. Ele joga no Lille da França e eu gostei bastante desse zagueiro pelo lado esquerdo. Então, eu acho que aos pouquinhos a seleção, e eu sou um torcedor da seleção, eu quero que a seleção faça uma boa Copa do Mundo no ano que vem. Se a gente vai conseguir o Hexa, a gente não sabe, obviamente, porque a Argentina tá na frente do Brasil, a Espanha tá na frente, a França, tem muitos países que estão na frente do Brasil. Mas assim, daqui a pouquinho aquela história, né? O Brasil tem camisa. É isso aí. Estamos na chuva para se molhar, meu amigo. E a camisa da seleção é muito pesada. É muito pesada. Em 70 e outros momentos já fomos mal nas eliminatórias e chegamos lá e matamos a pau. Já estamos lá. O importante é estar lá. Agora é outro campeonato. É isso aí. Essa fase acabou, né? Que já é Copa do Mundo. Essa fase acabou. Enfim. Sim. Então, 1 minuto para terminar de Caxias e mais um pouquinho para a gente fazer uma aterrissagem aqui, né, do resto da pauta. Joselito Santos, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. É isso aí, bom, o Caxias, então, como eu falei, tá feliz, o torcedor tá feliz, obviamente toda a direção, jogadores, staff, todos estão felizes porque o Caxias é líder e não sai dessa liderança. Ninguém que jogar ainda, ou que, por exemplo, o Caxias... a rodada vai se encerrar com CSA e Floresta e Náutico e Maringá. Isso não influencia na equipe do Caxias. Porque quem poderia influenciar a Ponte Preta acabou empatando, que está com 17 pontos. Então, para fechar, Miguel, nós vamos falar da classificação, como é que tá. O Caxias é o primeiro com 18 pontos. Ponte Preta é o segundo com 17, mas ainda está bem equilibrado. É bom, por isso que o Caxias preza muito a questão do pé no chão, né? Então, o Caxias, 18 pontos é o primeiro, Ponte Preta é o segundo com 17. E aí temos o Ipiranga, mais um gaúcho, ó. O Ipiranga de Erechim é o terceiro com 16, Londrina é o quarto com 16, o Brusque é o quinto com 15, o CSA é o sexto com 13, o Maringá é o sétimo com 13 e o Ituano é o oitavo com 13. Então, para te ver, o Caxias já abriu 6 pontos do nono colocado, isso é bem importante, são 2 vitórias, que é o Floresta que está com 12 pontos, mas... Caxias tem que ficar atento, que tem Ponte Preta, Ipiranga, tem Londrina, tem vários times que estão querendo ali tirar a primeira colocação. E os últimos colocados seriam o Retrô, Itabaiana, Confiança e Anápolis. Uma curiosidade aqui, o Retrô está com 8 pontos e todos os outros, Itabaiana, Confiança e Anápolis, têm 7 pontos. O campeonato está bem equilibrado, Miguel. Tem 10 jogos ainda, mas está bem equilibrado o campeonato. E catimbado também, não dá para vacilar, né? Não dá para vacilar, né?
Vamos lá, Joselito Santos, então, Juventude, né? O que nós temos aí nessas pausas? Juventude que está numa preocupação grande, né? Essa pausa talvez seja uma boa possibilidade de reflexão, mas né, o troço está complicado, né? E até o pessoal tá falando que já não se considera mais uma novela, tá quase virando um seriado com vários capítulos, que é a questão do Kaique e o Grêmio, né? O Grêmio assediou o Kaique já no jogo próprio contra o Juventude, naquela semana, me parece que o Grêmio já estava atrás, o Internacional também, só que agora as tratativas, elas estão mais ou menos encaminhadas entre Juventude e Grêmio, parece que está tudo certo, mas tem algumas questões ainda para ser alinhadas. A venda do Kaique para a equipe do Grêmio gira em torno de 5 milhões de reais. E o Juventude quer esse pagamento à vista. Então o Grêmio está se esforçando e buscando de todas as formas esses 5 milhões à vista. E ainda teriam a contrapartida de pelo menos 2 a 3 jogadores para vir para o Juventude. Só que os 2 jogadores que estavam sendo ventilados, eles estão sendo negociados pelas suas equipes de origem. Então não sei se realmente esses 2 jogadores vão vir. Então deu uma esfriada nessa negociação, porque o Kaique, ao que tudo se fala internamente, Miguel, é que o Kaique não quer mais jogar no Juventude. Demonstrou que não quer mais seguir no Juventude, então, se não der certo, por exemplo, com o Grêmio, o Juventude vai ter que achar outra negociação, porque no Juventude ele não fica mais, não tem mais clima para o jogador, que já deixou abertamente dizendo, eu não quero mais, eu quero sair daqui. Sim. Então, é uma atitude dele, é uma decisão dele, uma questão pessoal dele. Daqui a pouco ele entende que indo para um Grêmio ele vai fazer o pé de meia, porque ele já tem quase 30 anos. Então daqui a pouco ele vai ganhando lá, ao que tudo indica, 3, 4 vezes mais do que ele ganha no Juventude hoje. E mais tem segurar quem quer ir. Não tem. O cara não quer tem. ir, deixa aí, não adianta. Juventude tem que e até porque a cabeça do cara... Tem que se concentrar em mudar de novo, né? Essa tabela, né? Que sempre uma tragédia, né? Tá sempre capengando na Série A, né? Isso é ruim, né? E até o Juventude, antes de ir para o Mundial, ele disputaria uma partida contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Mas, pelo motivo do Palmeiras estar na Copa do Mundo de Clubes, isso não aconteceu. Pois é. Veja como a gente tem que tomar água, né? Porque a garganta coça muito, né? Até eu tossi aí sem fechar o microfone agora há pouco, me desculpe. Tô com um pedaço de gengibre aqui mastigando para poder falar. E já lembrando, né, que... Eu ainda tô me recuperando da questão do dente, né? Então, ainda não tô 100%. Muita gente indo para o hospital também, né? Tem que tomar cuidado aí, muita coisa está acontecendo de novo. Não é pandemia, mas tem que... As questões respiratórias, né? Muito complicadas. Bom... então, para resumir, Juventude era essa novela, Juventude precisa retomar e temos a dupla Grenal aí que tá também, né, nessa pausa, né, Joselito? O que a gente vai dizer da dupla Grenal para concluir? Bom, a dupla Grenal, ela também da mesma forma, até lembrando que o Juventude fica de férias até o dia 22. Então, os jogadores não estão nem treinando, né? O Juventude deu férias por conta da Copa do Mundo de Clubes. Já a dupla Grenal, da mesma forma, está tudo parado, negociações em andamento. O Internacional me parece que tem algumas questões, principalmente de lesão, né? O Internacional está com problema de lesão ultimamente, perdeu o Fernando, agora me parece que o Ronaldo também. Muito campeonato, né? E não tem muito elenco, né? Então tem todas essas dificuldades. A dupla Grenal está mais ou menos como o Juventude, está tudo parado neste momento, porque tem a Copa do Mundo de Clubes, então vai se reorganizar internamente, com treinamentos, enfim, com todas essas questões. Então, neste momento, Série A, como eu falei, totalmente parada, Série B segue, mas nós não temos gaúcho para falar. Se Deus quiser, ano que vem teremos gaúchos, quem sabe. Esperamos que seja só para subir, não para descer, né? A gente espera que não tenha essa questão. Exatamente, a gente espera que esteja só... Fica lá. Isso, cada um no seu, como se diz, né? Cada um na sua. Depois em 2027, né? E aí isso aí. Outro momento, né? Aí seria fantástico ter um Caju na Série A, seria fantástico, sem dúvida alguma. Mas é isso aí, dupla Grenal nesse momento, como Juventude, notícias mais
exíguas, Miguel Brambila. Muito bem, esse foi o quadro Por Dentro da Bola. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui conosco por toda a plataforma. Joselito Santos. Valeu, Miguel, um abraço para você, um abraço para todos e até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Você está conosco. Por Dentro da Bola.